Savoy, olha, a gente está falando do campo e bola aí, a gente está falando sobre a preparação dos dois times, mas já está bombando a hashtag. Bastou a gente lançar polêmica aqui, a pergunta, e já incendiou aqui a hashtag Giro Fox. Quem é que tem maior torcida em Savoy? Olha, a diferença está diminuindo, né? Desde da época da Rádio Nacional, que divulgou muito, e o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil, divulgou muito os times do Rio, não só o Flamengo, mas e agora a televisão, né? A Globo faz isso também com o Corinthians, e o Corinthians tem sido mais vencedor nos últimos tempos do que o Flamengo. E o torcedor gosta de títulos, né? Então, o que você divulga muito, arrecada muito em termos de torcida, são os títulos. E por isso eu acho que essa diferença diminuiu drasticamente. Tem aquela questão também, que o cara da Paraíba é Botafogo e Flamengo. O Flamengo é segundo time de todo mundo. Mas pelo que eu vejo e pelo que eu vi já nas minhas viagens, em tempos de repórteres, os estádios, quando tem jogos do Flamengo, lotam muito. Do Corinthians tem lotado bastante, mas a diferença ainda é pequena, mas a vantagem, na minha opinião, ainda é do Flamengo. Se o Corinthians continuar ganhando e o Flamengo não ganhar, logo vai estar um empate técnico aí. PVC vai falar também sobre o tema, mas antes, PVC, deixa eu colocar aqui, eu acho que ainda a resposta está nos estádios, por isso que para mim ainda é uma grande vantagem aí da torcida do Flamengo. Mas PVC, olha essa pesquisa, Datafolha, do ano passado, mostra um crescimento, claro, da torcida do Corinthians, mostra que tem uma diferença aí na margem de erro. Olha só, território nacional, hoje, a diferença, segundo essa pesquisa da Datafolha, é uma diferença de 4 pontos percentuais, 18 a 14. Região Sudeste, o Corinthians teria ultrapassado o Flamengo. Pela pesquisa, passou o Flamengo, 19 a 14. Aí, região Norte, o Flamengo realmente é muito superior. Assim como no Nordeste. E na região Oeste, também há uma diferença que está diminuindo, está encurtando. E aí, nesses números totais, segundo a pesquisa, o Flamengo ainda tem a maior torcida. A projeção, a partir dos 18%, é de 36 milhões de rubro-negros e 28 milhões de corintianos. São 8 milhões de pessoas. Então, é bastante considerável. Essa questão de você ter... De fato, eu conheço torcedor do Goitacás, que diz que se jogar Goitacás e Flamengo, como não joga há muito tempo, ele torce para o Goitacás. Mas isso também acontece com o torcedor do Maringá, do Londrina. Londrina tem muito corintiano, mas se jogar Londrina e Corinthians, torce para quem? Então, isso é muito discutível. Eu acho que os estádios têm o tamanho deles. O Maracanã, o Flamengo tem a maior média de público do Campeonato Brasileiro do ano passado, a maior média de público neste ano também. Em 2017, o Corinthians teve a maior média de público no Campeonato Brasileiro, mas não tinha a maior torcida do Brasil. Acho que não é no estádio. A questão é quem torce para quem. E a única maneira de mudar esse cenário histórico, que tem Flamengo em primeiro, Corinthians em segundo, São Paulo em terceiro, empate técnico com o Palmeiras, o Vasco logo atrás. A única maneira de mudar isso é explorar um dado que aparece também em todas as pesquisas, que é o torcedor de nenhum, que tem mais gente que torce para ninguém do que para Flamengo e para Corinthians. E aí tem uma margem de mudança. Isso tem uma margem de mudança para o terceiro passar o segundo, para o quarto passar o terceiro e assim por diante. Explorar quem não torce para time nenhum e trazer para o mundo do futebol. Tá aí, olha, a gente vê imagens dos estádios completamente lotados, né? Arena Corinthians, o Maracanã. A gente que roda o Brasil nessa voia vai ver jogo do Corinthians lá no norte, torcida comparecendo em peso, o Flamengo da mesma forma. Meu caro José Eduardo Savoia, é a polêmica do futebol, né? Eu vi, por exemplo, a invasão de 76 do Maracanã, né? O que é a maior torcida? É a mais fiel, é que apoia o time nos momentos difíceis, no momento em que o Corinthians ficou 23 anos sem ganhar o Campeonato Paulista, que era o grande campeonato aqui no estado de São Paulo. E a torcida do Corinthians cresceu, né? Então, e foi fiel até a conquista de 77. Então é muito
é muito relativo você... Esse Corinthians que torcedor corintiano que acompanha, que invade o Maracanã contra o Fluminense, que eu tive lá, inclusive participei de um documentário, é uma coisa assim impressionante, né? Lá na época dizia-se também que se fosse a torcida do Flamengo, o Corinthians não teria tudo isso. O que não pode apagar é o seguinte, é que são as duas maiores torcidas do Brasil e os times têm que ser compatíveis com a grandeza do seu torcedor, né? Conquistas de título. Eu penso da seguinte forma, fazendo um contraponto com o PVC, quem não gosta de... ninguém torce. Quem não torce não gosta de futebol. Não é possível que não tenha um gosto por um time de futebol. Então, se o cara não tem ninguém, eu acho que esse cara não vai... Ninguém vai pensar esse cara porque não gosta de futebol. Senão teria um time fraco, forte, grande, pequeno, campeão ou não. Agora, eu acho que resultado é que aumenta a torcida. Porque o menino chega lá na escola, ele não quer passar vergonha com o time dele, então ele vai torcer pro time campeão. E a torcida começa a crescer de baixo para cima. Nem os pais hoje em dia conseguem, em sua totalidade, se não tiver resultado, fazer o filho torcer pro mesmo time do pai. Ô, Savoia, se 1 em cada 5 brasileiros não torce para ninguém, no país do futebol, você tem que trazer esse cara para dentro. É como se você disser que você não gosta de macarrão, então você nunca vai comprar macarrão. Se você experimentar o macarrão, você pode começar a gostar. Eu acho que tem um potencial. O futebol precisa trazer um público novo. Se você tem 20% de gente que não gosta, precisa aprender a gostar. Tinha 100% das pessoas que não gostavam de futebol americano no Brasil. Olha o público que hoje está cativo no futebol americano. É preciso trazer esse cara para dentro. E se você tem 20% das pessoas que dizem nas pesquisas, desde 1983, que não torcem para time nenhum, aí tem uma margem de mudança. Hoje, essa mudança não existiu. As pesquisas todas indicam o Flamengo como maior torcida e o Corinthians como a segunda. E tem uma situação, PVC, que é um dado que a gente não pode ignorar. Campeonato Brasileiro, os 4 maiores públicos até aqui, nas 4 rodadas. Flamengo, 2 jogos no Maracanã, 2 jogos fora do Maracanã, Morumbi e Beira-Rio. E nesses jogos que o Flamengo esteve como visitante, maior público da rodada. E outro detalhe, muita gente compara as presenças no Japão. Flamengo em 81, Corinthians em 2012. Savoia, eu acho injusta essa comparação. Lógico. Porque em 81 você não comprava passagem na internet, você não fazia pacote na internet, você não parcelava despesa. Em 2012, muito mais fácil de viajar. Eu não tenho dúvida que se hoje o Flamengo chegar a uma decisão de Mundial no Japão, vai botar muito mais gente. Com toda certeza, concordo com você. Não dá para comparar épocas, né? 81 e 2012. E outra coisa, essa característica do torcedor corintiano, eu não estou dizendo que o torcedor flamenguista não seja fiel, não é nada disso. É muito fanático, mas eu acho que a torcida do Corinthians, ela acompanha mais o time do que a torcida do Flamengo, em quantidade eu estou dizendo. Então, se você pegar, por exemplo, a torcida do Flamengo, do Maracanã, maravilhosa. No Nordeste, maravilhosa. Mas acompanhar, eu não sei se a torcida do Flamengo acompanharia, por exemplo, como a torcida do Corinthians acompanha. Inclusive no Mundial. Agora, a gente só vai ter uma certeza disso se o Flamengo ganhar a Libertadores e for jogar o Mundial. Seja lá onde for, né? Se é que vai ter Mundial. No Japão, por exemplo. Então aí a gente vai ter um parâmetro, porque de 2012 para 2019 é mais ou menos... Eu concordo com você sim, Calheiros. Tá aí, olha, aí a gente quer saber a sua opinião na hashtag GiroFox. Vote lá na enquete que já está bombando no Twitter do Central Fox Brasil. Daqui a pouquinho a gente dá as parciais. Mande também o seu vídeo no nosso WhatsApp, na quintinha da galera. Qual é a maior torcida do Brasil, Corinthians ou Flamengo? A gente vai pra bola, vai pro campo, porque vai ser um grande jogo. Quem chega como favorito, PVC? Eu acho o Flamengo favorito para avançar no confronto, mas não para ganhar em Itaquera. De todas as visitas que o Flamengo fez a Itaquera, só venceu uma vez, justamente no último confronto, quando o Flamengo jogou disfarçado, de branco, e o Corinthians jogou disfarçado, todo de preto. Aquele 3-0 do jogo do Paquetá. Agora, ô Savoia, ano passado, a gente está ouvindo de novo essa história que o Flamengo tem mais time, que o Flamengo tem mais opções, mas no ano passado era assim também, e o Corinthians foi quem levou a melhor numa semifinal.
Então, quando você analisa um Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, você tem que analisar o momento dos dois times, a camisa dos dois times e a situação na competição. Por exemplo, eles partem em competição em condições de igualdade. O que vai determinar quem vai se classificar, na minha opinião, é o primeiro jogo. E o Corinthians na Arena, normalmente, tirando o último confronto, normalmente ele vai bem contra os grandes, inclusive, porque o Flamengo não vai lá para a Arena para jogar atrás, como o Corinthians odeia que faça, né? O Corinthians não gosta de adversário. O Flamengo vai para a Arena para ganhar do Corinthians, né? Entendeu? A recíproca não é verdadeira. O Corinthians vai para o Maracanã, não vai para ganhar, ele vai para não perder, se ganhar, paciência. Então acho que a chance do Corinthians é o primeiro jogo, porque vai ter um adversário que ataca muito, tem muita qualidade ofensiva e que às vezes fica vulnerável ao contra-ataque. Então, no papel, o Flamengo é o favorito, mas o primeiro jogo é que pode mudar essa história. E fora de campo, hein? Quem tá levando a melhor na nossa enquete? Vamos colocar uma parcial aí. Quem tem a maior torcida do Brasil? Olha aí, ó, já passamos de 3.500 votos. Rapaz, clavada. O Flamengo 85%. Eu não sei qual é a maior torcida do Brasil, porque eu sei, pra mim é o Flamengo. Mas na enquete tá bem claro, hein?